Olá, professores! Hoje vamos falar sobre revisão de itens. Vamos dar dicas, explicar como ocorre o fluxo de revisão dentro da plataforma Questione e mostrar o fluxo de trabalho que vai ser implementado pela Unifenas nesse início de trabalho de parceria da Questione Unifenas. Bem, é bom, antes de tudo, fazer uma breve introdução. A revisão de itens ela pode abranger diversos aspectos no que diz respeito à qualidade do item. A função da revisão de itens é qualificar o item para que ele só chegue até a prova com um nível de qualidade mínimo pré-estabelecido pela instituição de ensino, pelos professores, pelo curso, tá bom? Então, é importante que o revisor tenha essa consciência que o revisor, na verdade, é um grande mediador do processo pedagógico de realização da prova, que qualifica essa prova. A função do revisor é qualificar essa avaliação a partir da qualificação da questão, do item. Existem vários tipos de revisão, de revisões de item. Quer dizer, a gente pode revisar do ponto de vista linguístico, é um aspecto importante da revisão de item. Nós podemos revisar do ponto de vista conteudístico, averiguar se o que está sendo solicitado no item está, do ponto de vista de conteúdo, correto. E podemos analisar do ponto de vista metodológico, e aí a gente vai verificar se o item está solicitando os objetivos de aprendizagem, se ele está corretamente estruturado. Mas nesse momento, nós trabalharemos com uma revisão bem simplificada, já que ainda não fizemos o nosso alinhamento pedagógico, não temos ainda os nossos manuais de itens bem estabelecidos ou pré-estabelecidos. Então, nesse momento, o grande desafio de vocês, revisores, é utilizar corretamente o sistema e fazer a revisão simplificada nos moldes de trabalho que eu vou mostrar aqui nesse tutorial. Então, sejam bem-vindos aí ao nosso tutorial, acompanhem com atenção e vamos lá, vamos seguir aqui caminhando no tutorial. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês o fluxo de trabalho que será implementado neste semestre. Foquem na parte laranja do fluxograma. Tá? Então, nós temos primeiro o cadastro de itens, que já iniciou, né? A plataforma já está repleta de itens que foram inseridos pelos professores, tem muitas questões já para serem analisadas. Depois vem o processo de revisão, e aí vem a etapa que vocês vão capitanear. E na revisão de itens, você tem um checklist, o sistema oferece um checklist que vai guiar vocês nessa revisão, como eu vou mostrar mais adiante. O item só pode entrar na avaliação, quer dizer, o professor só pode gerar sua prova após a revisão. Então, vocês, revisores, é que vão liberar, que vão aprovar os itens que entrarão nas avaliações. Então, vamos pular aqui para as etapas do fluxograma, e aí eu quero que vocês foquem na etapa 1, que é essa etapa em amarelo, na qual participam professores e revisores. Então, os professores inserem os itens, vocês vão revisar esses itens. Esses itens podem ser diretamente aprovados e já serem utilizados na geração da prova, ou eles podem ser corrigidos no meio do caminho. Quer dizer, vocês podem detectar que esse item precisa de uma correção e ele precisa voltar para o professor para que ele faça essa correção. E aí o sistema vai gerar pareceres com a ajuda de vocês. Uma vez o item revisado, temos a geração de provas. Então, o nosso trabalho está focado nessa etapa número 1, tá? Então, vamos focar nela. Então, seguindo aqui mais adiante, vamos agora visitar o sistema e ver como é que funciona tudo isso dentro da plataforma. Ao acessar a plataforma, todos já devem ter acessado, a primeira página da plataforma são as questões, quer dizer, o menu questões, e notem que as questões elas aparecem em lista, tá? É uma lista de questões na sua tela. As questões, notem que tem um fluxo, né? Esse fluxo eu já expliquei para você nos treinamentos anteriores. As questões que vão ser revisadas, elas ficam em aguardando análise, elas estão em laranja. E aí, dentre essas questões, vocês vão encontrar suas próprias questões. Então, vão estar misturadas nessa lista. Como identificá-las visualmente? Percebam que as suas questões contêm um botão amarelo. Estão vendo? Eu estou passando o mouse sobre ele agora. Esse botão de recuperação para edição só vai aparecer nas questões de sua autoria. Tá? Então, você já percebe visualmente que as outras questões são de outros professores que vocês vão realizar o processo de revisão. Tá bom? Outra maneira legal de verificar isso é através da busca detalhada. Vocês podem clicar aqui no lado esquerdo, busca detalhada,
E aí vocês podem filtrar a questão por curso, por disciplina, pelo nome do professor. E aí, filtrando a questão, vai aparecer na tela apenas as questões que você filtrou para poder fazer a revisão. Então, essas são maneiras simples de visualizar os itens que vocês precisam revisar e de filtrar também esses itens. Agora, como fazer para revisar os itens, né? Como acessar o checklist de revisão de itens ou checklist de validação? É bem simples. Clique em Aguardando Análise e aí você vai escolher o item que você deseja revisar. Abre a questão, clicando em Abrir. E aí, logo após a abertura da questão, no canto superior direito do item, você tem o nome Validação. Notem que aqui em Informações Gerais você vai ter o curso, a disciplina, o tipo de questão, a unidade de avaliação, o grau de dificuldade que não vai ser avaliado agora, neste momento, né, o espaço para redação, nesse caso aqui é uma questão discursiva, enfim, todas as informações, né, quem editou, quem cadastrou, se já houve outras revisões, todas essas informações já estão aqui, tá? Percebam que o item, ao entrar no sistema, ele cria uma historinha, uma trajetória, né? Um percurso. Então, você faz uma revisão hoje, esse item pode ser revisado por outra pessoa depois, ele pode ser removido e ser trazido de volta para que o professor autor faça edições e a questão vai ter um novo parecer. Então, vai criando uma história dentro do sistema e isso tudo vai ficando registrado aqui nas informações gerais. Mas para fazer a revisão, basta clicar em Validação, aqui no canto superior direito, e aí vai aparecer o checklist de revisão, como eu já falei para vocês, um checklist simplificado. Tá? Então, a primeira pergunta do checklist é: a questão foi contextualizada? Né? Então, o item ele pode ser contextualizado de várias maneiras. Ele pode ser contextualizado através de uma imagem, de uma charge, de um texto de um outro autor, de uma citação. Ele pode ser contextualizado a partir de um caso clínico ou de um caso prático de qualquer área de conhecimento. E ele pode ser contextualizado, inclusive, a partir da citação de um livro ou a partir do próprio conteúdo que está sendo trabalhado. Então, há vários tipos de contextualização e em outros momentos, em outras capacitações, a gente pode debater mais sobre esse tema. Então, ao ler o item que está posto aqui na tela, nós temos, com base na leitura do livro de Kotler, 2001, conceitue o termo marketing e sociedade, dando ênfase para sua aplicação teórica e relação com a ciência da administração. Notem que, apesar do enunciado bem curto, o autor do item ele conseguiu contextualizar. Né? Parametrizou, ele norteou o estudante, ele citou o livro, quer dizer, o estudante já deve ter lido esse autor, essa obra, e a partir dessa obra, o estudante ele vai trabalhar uma redação, né? uma discussão sobre o tema que foi posto no item. Então, note que para um item estar contextualizado, não precisamos de grandes textos, de grandes volumes de informação. Tá? Outra pergunta que está no checklist é se a redação é precisa, objetiva e clara. Está até um pouco redundante, mas é para deixar meio claro mesmo o que é que se quer. Né? Então, a redação precisa é uma redação que aborda o foco do problema, o foco do questionamento, o foco do item, do que está sendo trabalhado, do conhecimento que está sendo trabalhado. Uma redação objetiva é aquela que não faz firulas, né? Que não coloca pegadinhas, não coloca textos que não são necessários à questão. E uma redação clara é uma redação fácil de entender, né? Sem muitos jargões, sem muitas palavras que podem levar a uma dubiedade no entendimento do estudante. Então, se a redação tem essas três características, ok, né? Você vai clicar sim, a redação é clara, e se ela é contextualizada, vamos clicar sim, o texto é contextualizado. A redação apresenta necessidade de correção linguística. Então, você vai observar se há algum erro grosseiro linguístico no item. Né? No caso de pequenos erros, como erros de digitação, um acento que eventualmente pode estar faltando, um erro de grafia, eu recomendo que o revisor faça a edição, tá, desses pequenos erros, para que o item não volte para o autor da questão sem só apenas às vezes para acrescentar uma letra. Um erro muito comum nesse processo de revisão, principalmente agora no início, é o professor adicionar números nas questões. Lembre-se, os itens eles devem ser adicionados sem numeração, porque o sistema numera automaticamente. Então, o autor da questão basta inserir o texto.
Ele não precisa numerar a questão, isso aí vai ser numerado na geração de provas. A mesma coisa com as alternativas de resposta. Então, os itens de múltipla escolha, não precisa letrar, não precisa colocar a letra A, B, C, D ou E. Tá bom? Então, se o professor colocou isso, você pode apagar essas letras e essa numeração para que não ocorra uma redundância, né? Uma duplicação dessas informações no sistema. E aí, neste caso, não é necessário devolver a questão, recusar a questão para que o professor revise. Mas em situações mais delicadas, onde o texto tem problemas graves, onde há um risco de você editar a questão e mudar o sentido desse item, então eu recomendo que o revisor não edite. Então, para editar o item, basta clicar em editar e aí você vai fazer a edição do item. Mas lembre-se, a recomendação é que essa edição deve ser feita com moderação e com segurança. Se você tem dúvida na edição, eu recomendo que você recuse o item com parecer para que o próprio professor, autor da questão, faça a devida revisão. Tá ok? Todas as vezes que você fizer qualquer tipo de mudança na questão, mesmo uma mudança simples como um acento ou apagar a numeração, você deve registrar no parecer de análise. Tá bom? Então aqui embaixo, nesse retângulo, você pode digitar o que você achar importante em termos de observações ou para acrescentar observações e também para registrar eventuais edições que você tenha feito. Lembrando que quando a resposta não é boa, né, vou clicar aqui em não, por exemplo, a redação apresenta necessidade linguística, eu vou clicar em sim, porque seria a resposta ruim para esta pergunta do checklist. Então veja, se ela apresenta necessidade linguística, então é ruim, isso não é bom, o sistema recomenda recusar esta questão. Tá? Então, vamos supor que você verificou que precisava de uma pequena correção e que você mesmo fez. Então, você mantém isso aqui marcado, porque o professor, ao abrir a sua questão, ele vai perceber que houve um erro de linguístico e você registra o parecer aqui embaixo. Tá? Então, você vai colocar, por exemplo, que a questão veio numerada e que você suprimiu a numeração da questão. E aí o professor, apesar da questão estar aprovada, do professor já poder utilizar essa questão na geração de provas, o professor vai perceber que houve uma correção, houve uma ressalva para que ele não repita, né, o mesmo erro nos próximos itens. Clicando aqui no verdinho, tá ok. As duas últimas perguntas estão relacionadas a textos, imagens e figuras. A primeira pergunta se textos e imagens têm referência de autoria, e a segunda pergunta fala sobre o posicionamento dessas imagens, desses textos, e se estão legíveis. Então, se o item contiver textos ou imagens que não estão legíveis, esse sim é um motivo forte para que o item volte para a revisão do professor. Quando você marca uma opção e fica em vermelho, o sistema gera um texto automático, quer dizer, você não precisa colocar um parecer manual, o sistema já gera esse texto, informando ao professor qual é o problema da questão. Mas, se você achar pertinente, você pode adicionar também o seu texto, complementando a informação que já vai automaticamente para o professor via sistema. Tá ok? Então, eu vou aqui agora aprovar, tá, essa questão. Pronto, aprovei. E aí vamos ver como é que ela ficou, né? Tá aqui, então ela já aparece aqui em aprovada, tá bom? Eu vou abrir esse item só para exemplificar um item que está sem contexto, tá? Então esse item aqui é um item sem contexto, ele já tem dois pareceres, tá? O coordenador de curso, ele pode mover as questões, tá? Então aqui nesse botão cinza, o coordenador de curso pode mover essa questão que não deveria estar aqui, por exemplo, ela está aprovada, eu vou colocar ela com parecer, ela já tem parecer, já tem dois pareceres aqui reprovando ela, tá vendo? Então, ao fazer isso, a questão aparece em vermelho aqui, e aí o autor da questão ele vai abrir o item, abrir os pareceres, e logo aqui em cima tem a questão não foi contextualizada, tá? Ela tem uma série de problemas. Então aqui o professor ele deve clicar em editar, depois que ele fizer as devidas edições, ele vai clicar em recuperar. Quando ele clicar em recuperar, onde eu estou mostrando aqui com o mouse, na parte superior, esse item volta para aguardando análise. Então vou clicar aqui em recuperar, então o item vem para cá, para a situação em laranja, tá vendo? Então, professores, é muito interessante que os senhores, junto com as suas respectivas coordenações de curso, padronizem os processos, né, as ações. Padronizar o que, Fabrício, exatamente? Vocês devem padronizar, por exemplo, até onde vocês devem editar os itens. Então, de repente, seguir a minha recomendação de fazer edições com muita moderação, né, estabelecer critérios para isso. Comunicar o mais rapidamente possível
os professores que estão com questões com parecer, já que o nosso tempo é bem curto e precisa desse feedback, né, do professor, desse retorno, dessa revisão do item para que a questão seja aprovada. As questões que estão no sistema, que estão registradas no sistema, elas podem ser exportadas tanto pelo professor autor como pelo coordenador. Então, suponhamos que um professor ele trabalha em duas disciplinas de grades curriculares ou de matrizes curriculares diferentes e que vai utilizar as mesmas questões na prova. Né? Então, o professor precisa usar as mesmas questões. Ele precisa duplicar essas questões? Não. Ele vai inserir apenas em uma disciplina, depois ele vai selecionar essas questões, vai clicar em copiar para, como eu estou fazendo aqui, tá vendo? E aí ele vai dizer qual é a disciplina que ele vai enviar essa questão. Então, eu vou escolher aqui uma disciplina, no caso, uma disciplina dele, é claro, tá? E prosseguir. E aí as questões já vão estar lá, e aí ele vai agora dizer como é que ele quer que essa questão apareça, né? Então, ele vai submeter. Quando ele submeter essas questões já vão ficar aguardando análise, tá? No sistema, né? Aguardando análise dos revisores lá na outra disciplina que ele pretende submeter, tá bom? Eu vou tirar aqui as opções, pronto. Notem que as questões que eu selecionei já entraram em aguardando análise e o professor não precisou inserir de maneira duplicada, ele apenas exportou internamente as questões para as outras disciplinas. Então tem essa ferramenta que é bem legal, tá? As questões bloqueadas não fazem parte do escopo de trabalho do revisor, isso é com o coordenador. Então, o trabalho do coordenador resume-se a essa tela, desculpem, o trabalho do revisor, né, resume-se a essa tela de questões aguardando análise e a respectiva abertura das questões e validação por meio desse checklist simplificado. Então, são revisões muito rápidas, tá? Em pouquíssimos minutos você consegue revisar cada item e deve ser assim mesmo nesse momento, né, de implantação, um momento emergencial, a gente tem que trabalhar dessa forma, tá bom? Outra coisa interessante é que o revisor é a essência da avaliação, quer dizer, o trabalho bem realizado do revisor vai qualificar a avaliação, então é importante ter a consciência dessa responsabilidade da revisão de itens. Para finalizar nosso tutorial, eu coloquei este item como exemplo, um item do Enem de 2017. Poderia colocar também do ENAD, enfim, são itens parecidos. Perceba que aqui tem uma citação, tá, de José Saramago, e o professor, de maneira correta, fez a citação. Está vendo a importância do checklist, né, de revisão de itens, né? Então, o professor aqui cumpriu com todas as regras. E notem que ele usou a citação para contextualizar o item, né, também normal. Lembrando que o item ele não precisa de textos, né, como eu já falei. Ele pode ser também imagens, charges, né? E aqui você tem a situação problema, né, onde ele coloca uma situação de epidemia e depois ele faz o comando. Tá? Então, um item bem elaborado, ele tem o enunciado vai conter uma situação problema, vai conter um contexto e vai ter o comando. Essa é uma pergunta de resposta incompleta, na qual o estudante vai marcar a alternativa que vai complementar a sentença do comando, que é esse aqui. Tá? Notem que as alternativas de resposta começam com letras minúsculas, justamente porque vão complementar esta sentença. Tá ok? E note que as alternativas de resposta são todas equiparadas, quer dizer, elas têm o mesmo tamanho de texto, mesma complexidade de texto, quer dizer, você não tem diferenças de linguagem. E logo abaixo você tem a resposta comentada. Então, na resposta comentada, o professor justifica a resposta correta. Ele pode até copiar e colar, ele pode copiar a resposta correta e colocar aqui embaixo e fazer um comentário sobre essa resposta correta, justificando o motivo, né, o porquê ela é correta nessa situação. Ou ainda, se o professor achar melhor dessa forma, ele pode justificar todas as alternativas. Fica a critério do professor. O importante é que ele justifique isso. E logo abaixo você vai ter o feedback. O feedback não é obrigatório, o professor pode preencher se quiser. Nesse momento inicial, os professores provavelmente não vão preencher esse feedback. Então, você pode, por enquanto, desconsiderar
esse campo ele vai ficar em branco. E os filtros, logo abaixo, competências, conteúdo, referências. Isso aí não vai ser preenchido agora, isso só no segundo momento de implantação. Então, não precisa marcar nada, não vai ter nada para marcar nessa área do formulário de item, do formulário de questão. Aqui embaixo eu tenho um botão salvar. Então, por exemplo, suponhamos que o revisor esteja com alguma dúvida sobre a aprovação ou não do item e ele quer tirar dúvida com o seu coordenador ou com outro colega revisor. Então, você pode preencher o seu checklist e depois salvar. A questão vai continuar em análise, ela não estará nem aprovada nem recusada. E aí o outro colega ou coordenador de curso pode reavaliar a questão e finalizar aprovando ou recusando o item depois desse processo. Tá bom? É outra dica legal para vocês. Além disso, professores, as questões de múltipla escolha devem ser analisadas na íntegra, tá? É importante vocês analisarem também as alternativas de resposta. Então, essas perguntas aqui não estão só relacionadas ao enunciado, mas também às alternativas de resposta. Bem, essas são as principais dicas que eu posso dar nesse momento, até para não se alongar tanto no tutorial. Mas nós estaremos juntos aí pertinho de vocês, dando suporte, nos procurem no suporte e eventualmente podemos ter novos encontros, novas capacitações para fortalecer esse processo de revisão de itens. Um grande abraço a todos e bom trabalho, revisores da Unifenas.